Boa noite, família. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Estou um pouquinho nervosa. Mas antes de começar, eu queria agradecer aos meus pastores, que são meus pais também. E ao fazer o esboço dessa pregação e notar que em cada etapa da minha vida, eles estavam presentes, me impulsionando, me incentivando e me ajudando a curar uma ferida que estava aberta. Hoje eu vou falar sobre passado. E eu acredito que muitas pessoas que estão aqui hoje têm um passado mal resolvido, um passado frustrado, um passado triste. E eu espero que com o meu testemunho de vida eu venha te ajudar a resolver esse passado, a tirar essa frustração das suas costas e a cicatrizar feridas que estão abertas. Eu queria ler com vocês em Isaías 43:18, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Pai, hoje eu quero te agradecer pela tua palavra. Deus, te agradecer pelo teu amor. Eu peço que, assim como o Senhor falou comigo, Pai, o Senhor venha falar com a tua igreja, que aqui venha sair pessoas saradas e curadas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem vive de passado traz à tona intrigas de muitos anos atrás, reage com intensidade a pequenos acontecimentos, alimenta padrões comportamentais doentios e não consegue enxergar oportunidades para o crescimento pessoal. Como eu disse aqui, hoje eu vou falar sobre o passado e eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história. A minha mãe casou com o meu pai quando ela estava grávida de mim, e eles ficaram casados, acredito eu, que eles se separaram, na verdade, quando eu tinha uns 4 a 5 anos de idade. O casamento, eles largaram por infidelidade de uma das partes. E assim que eles largaram, a minha mãe voltou para Vitória, Espírito Santo. Eu nasci lá, minha mãe era de lá. Até então eu morava aqui em Lagoa e a gente voltou para Vitória. Eu lembro que quando eu voltei para lá, eu sentia muita falta da minha avó, muita falta do meu pai. E a gente ficou lá por um tempo. Depois do meu pai conversar muito com a minha mãe, a gente voltou para cá. A gente ficou aqui e depois de um tempo que a gente veio para cá, eu queria que a minha mãe voltasse com o meu pai. Infelizmente não tinha essa possibilidade. E a minha mãe conheceu uma pessoa. E ela começou a namorar com essa pessoa e um tempo depois eles amigaram e ele foi morar lá em casa junto com a gente. Eu lembro que no começo eu não aceitava, porque eu queria que ela voltasse com meu pai. E ele me tratava como uma filha, só que eu não queria que ele fosse meu pai, porque ele realmente não era o meu pai biológico. Mas ele me dava todo o amor que um pai poderia dar para um filho. E o tempo foi passando, ele foi ganhando meu coração, cuidava de mim com muito amor. E depois de um tempo, eu comecei a chamar ele de pai e ele virou meu pai. Então, até então a gente era uma família normal, era tudo tranquilo. E depois de um tempo eu descobri que a minha mãe, ela traiu ele. E eu lembro que nesse momento eu não sabia o que fazer. Eu era muito nova. Até então eu não sabia que o antigo casamento da minha mãe e do meu pai tinha se desfeito por traição. Não sabia dessa história. E quando isso aconteceu, foi novo para mim, porque eu não sabia. Eu tinha ele como meu pai e eu queria que eles ficassem juntos. E, infelizmente, a minha mãe traiu ele. E quem descobriu foi eu e minha irmã. Então, foi muito frustrante, porque a gente era muito novinha e a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia se contava para ele, a gente não sabia se guardava para a gente. Até então a gente não queria que ele sofresse, mas a gente também não queria perder ele,
porque ele era o nosso pai, mas era um pai de consideração. Então, a gente tinha medo dele ir embora. E eu lembro que a gente não contou, mas ele descobriu. E ele descobriu porque a gente saía de noite para procurar minha mãe. Ele ia trabalhar, a gente ficava em casa, a minha mãe saía, a gente ia procurar ele. Uma vez uma pessoa ligou para ele e falou: suas filhas estão aqui sozinhas. E ele voltou para casa e falou: o que vocês estão fazendo na rua uma hora dessa? E ele era muito bravo. E a gente falou com ele, a minha mãe saiu, não voltou. Depois de um tempo ela voltou e ele descobriu que, infelizmente, ela estava traindo ele. Ele pegou as coisas dele, foi embora e falou com a gente: eu vou embora, mas o que vocês precisarem, vocês ligam para mim, porque eu sempre vou ser o pai de vocês. E eu lembro que eu sofri muito. Eu não queria que isso acontecesse. E ele foi embora. Só que ele voltava todos os dias à noite porque a gente ligava para ele. Porque minha mãe saía, a gente ficava sozinha e ele deixava o serviço e ia dormir com a gente, para que a gente não ficasse sozinha. Isso foi umas 3 vezes. E ele e minha mãe brigavam e a minha mãe não levava muito em consideração, continuava até que ela cansou. Ela falou: você vai cuidar delas e eu vou embora. Ele falou: mas está errado, você que é a mãe. Ela falou: não, mas eu vou embora, você cuida melhor do que eu. E ela pegou as coisas dela e foi embora. E mais uma vez eu não sabia o que fazer, porque semana passada era meu pai, na outra semana era minha mãe. E eu não estava entendendo mais nada. E meu pai ficou com a gente. Minha mãe foi embora, foi morar com a pessoa que ela se relacionava. E ficou só nós 3. Eu, o meu pai e a minha irmã. E eu lembro que meu pai biológico, eu não tenho nada a reclamar dele. Mas ele era muito preocupado com a gente. E eu já era de maior, eu tinha 18 anos, a minha irmã era mais nova. E ele falou com a gente, falou: olha, sua mãe foi embora, então vocês vão morar comigo. E ele tinha um quarto para nós 2. E eu falei com ele: não, a gente não vai. Ele falou: você pode escolher, mas a sua irmã não, porque ela é de menor. Então, se ela não for, eu vou entrar na justiça, porque é um direito meu. E depois que ele falou isso, a gente não teve muito o que fazer. Então, a Carol teve que juntar as coisas dela e morar com ele. E agora já era só eu e meu pai. E eu lembro que ele fazia de tudo para mim. Eu trabalhava de dia, à noite eu ia para a escola. E enquanto eu não chegava, ele não dormia. Eu chegava em casa, estava tudo feito, tudo pronto. Porque ele queria suprir a falta que eu sentia das pessoas que foram embora. Até então era só nós 2. E aí ficou nós 2. Ele fazia de tudo para mim. Eu sentia muita falta delas, mas eu ainda tinha ele. Durante esse tempo, ele virou meu melhor amigo, porque o meu pai ele era muito rigoroso. Então, eu não me abria muito com ele. Mas depois que elas foram embora, ele começou a se abrir mais, a me ouvir mais, a me entender mais. E eu chegava em casa e eu contava tudo para ele. E ele me ouvia, depois ele ia dormir. E todos os dias ele estava lá me esperando. Enquanto eu não chegasse, ele não dormia. Até aí eu estava começando a me acostumar. Porém, eu tinha um contato com minha mãe, eu conversava com ela. Não julgava ela pelo que ela tinha feito, eu era muito nova. E eu conversava com a minha mãe, eu ia na casa dela. A gente tinha uma boa convivência. Porém, a casa que a gente ficou era dela. E aí ela começou... A minha mãe hoje em dia ela mudou muito, mas na época ela era terrível. Ela era muito difícil de lidar. Infelizmente, ela só pensava nela.
E ela pediu a casa. Ela falou, eu vou vender a casa porque eu estou pagando aluguel e eu não vou continuar pagando aluguel, então eu preciso da casa. E isso aí ela falou para mim, eu fiquei sem saber o que fazer. Falou com meu pai também, meu pai pegou, falou, não, a gente vai arrumar uma casa para a gente morar. Até então eu fiquei tranquila. Porém, ela ligava o dia inteiro, pedindo a casa, que ela queria que a gente saísse. E até então, o meu pai ele tinha uma namorada, porém, nos momentos que essa namorada ligava para ele, eu não podia falar, porque ela tinha ciúme. Porque como ele não era meu pai biológico, ela achava que podia ter alguma coisa entre nós dois. Eu achei que isso mudaria. E, como eu disse, eu era muito nova, eu era muito inocente. Tudo para mim era muito novo. E aí, meu pai falou que ia alugar uma casa. Porém, a minha mãe ficava ligando o dia inteiro, pedindo a casa, pedindo a casa. Até que um dia eu falei com ele, pai, não é justo o senhor pagar um aluguel para nós dois morar. Eu acho melhor o senhor ir morar com a sua namorada, porque ele já queria, só que ele não queria me machucar mais. E eu falei com ele, é melhor o senhor ir morar com ela e eu vou morar com a minha avó. E ele ficou um pouco triste, mas ele também ficou feliz, porque ele gostava dela. E eu achei que com o tempo isso ia mudar. Então, a partir desse momento, eu falei para minha avó que ia morar com ela. Juntei todas as minhas coisas. E quando ele chegou, estava tudo juntado. Eu lembro que ele ficou muito triste, porque ele falou, Bruno, eu achei que ia demorar um pouco mais. Por que você já juntou as coisas? E eu falei com ele, pai, a minha mãe me liga o dia inteiro. Não tem como mais. Eu vou para minha avó e o senhor vai morar com a sua namorada. E a gente continua conversando, se vendo. O senhor pode ir lá me ver. Eu também posso ir lá visitar o senhor. E eu tirei minhas coisas. E eu lembro que nesse dia eu chorei muito, porque eu não tinha mais ninguém. A minha família tinha sido destruída e eu só tinha minha avó. Então eu peguei minhas coisas, antes de ir para minha avó, eu deitei na cama que estava lá, que era a última cama que tinha sobrado, e chorei muito. E eu lembro que durante o meu choro, durante a minha dor, o meu sofrimento, eu sentia o abraço do Espírito Santo. E eu sentia ele falando comigo, você vai fazer diferente. Você vai ter uma história diferente. E mesmo muito triste, eu fui para a casa da minha avó, peguei minhas coisas, peguei meus bichinhos e fui. Fui morar com a minha avó. Porém, esse processo na minha vida, ele me trouxe muitas marcas. Porque eu não queria me relacionar com ninguém. E eu não queria ser mãe. Eu tinha pavor de casamento. E todo mundo que falava para mim de amor, falava que amor não existia. Eu era uma pessoa totalmente amarga. E eu tinha só 18 anos. Ser uma mulher bem-sucedida para mim era ter um apartamento, morar com uma amiga e nunca me casar. E olha que eu nem gosto de apartamento. Eu gosto de cachorro e apartamento quase que não pode ter tantos como eu gosto. E eu lembro que isso me prejudicou muito, porque eu era uma pessoa muito amarga. Eu continuei com as pessoas que estavam do meu lado, mas eu não dava abertura para as pessoas novas chegarem perto de mim. Eu não gostava. E durante um tempo eu fiquei assim. E eu sofri muito. E eu sofri muito porque eu não queria mais sofrer.
E eu não entendia que eu estava me machucando fazendo isso comigo. Eu lembro que eu ligava para o meu pai e ele não me atendia mais. Porque ele me ligava quando a namorada dele não estava perto, porque ela não deixava. E como ele não queria brigar com ela, ele não me atendia mais. E todo esse processo me machucou muito. E eu lembro que, um tempo depois, o pastor Henrique e a pastora Marina, eles entraram na igreja. E assim que eles entraram na igreja, eu vi uma coisa diferente que eu nunca tinha visto antes. Eles se olhavam diferente. Eu lembro que o pastor ele sempre amarrava a sandália, o cadarço do pastor, e eu olhava e falava, gente, esse negócio parece que é de verdade. E aos poucos Deus foi usando eles para mudar o meu pensamento, porque até então, com 18 anos de vida, eu não sabia o que era amor e eu não tinha visto o amor de perto. Porque, infelizmente, o casamento de toda a minha família tinha fracassado. E eu pensava, para que eu vou casar para dar tudo errado depois? E aos poucos eu fui mudando através do pastor e da pastora, porque eles foram a primeira figura que eu vi que tinha amor de verdade. Convivia com muita gente, mas era muita pessoa vazia, que não tinha nada a me oferecer. Então, Deus usou eles e aos poucos eu fui mudando. Eu lembro que um tempo depois o Bruno veio conversar comigo, pedindo para me conhecer melhor, e eu falei com ele, falei, não estou interessada, não quero namorar. E ele mandava mensagem todo dia, insistia. E ele insistia e eu já estava ficando estressada, porque eu falava, gente, esse menino, ele é muito forçado. Porém, o Bruno, eu sempre admirei ele, porque ele sempre foi o homem que ele é hoje. Ele sempre cativou as pessoas, ele sempre transbordou amor, ele sempre quis ajudar. Então, eu olhei para ele e falei, pode ser que é verdade, pode ser que seja só um teatro. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele pediu para namorar comigo, e eu pensei, eu vou namorar com ele, mas eu vou fazer diferente. E aí ele pediu para namorar comigo depois de 6 meses, 6, 7 meses. E eu falei com ele, eu vou namorar com você, porém, você vai ter que pedir o meu pai e a minha mãe. Não, você vai ter que pedir meu pai. Falou, não, vou pedir seu pai, claro. Aí a gente marcou, ele foi lá, pediu meu pai. Meu pai deixou. Depois que meu pai deixou, ele achou que a gente já estava namorando. E ele saiu lá fora todo feliz. Na época, meu pai morava lá no bairro Gomes, para quem conhece, perto da escola. E ele saiu lá fora todo feliz. Eu falei, não, agora você vai lá pedir a minha mãe, porque os dois têm que aprovar. E a minha mãe morava perto do hospital. E a gente estava de a pé. E a gente foi andando, lá do bairro Gomes até o hospital. A gente chegou lá, pediu a minha mãe também. E a minha mãe deixou. Aí ele agora tem que pedir mais alguém? Eu falei, não, agora tá certo. E a gente começou a namorar. E quando a gente começou a namorar, eu precisava conhecer realmente o Bruno, porque eu tinha medo de casar errado. Eu tinha medo de passar pelo que meu pai passou. Então, eu pensei, eu preciso conhecer ele. Porque eu perdi meu pai, mas eu fui morar com a minha avó. E a minha avó me dava muito amor. Eu acordava 7h30 da manhã para ir trabalhar e o café já estava na mesa. E eu não gosto de tomar café de manhã, só que eu tinha que comer, porque ela não deixava eu trabalhar. Então, ela fazia de tudo para mim. Às vezes, eu acordava de madrugada e ela estava sentada do meu lado, porque ela tinha medo de eu me sentir sozinha. Então, ela ficava do meu lado. Então, eu pensei, eu não vou sair da casa da minha avó para voltar. Eu não vou me casar com uma pessoa que
não vai me entender, que não vai me fazer feliz. E a gente conversava muito. Eu falava para ele as coisas que eu gostava, as coisas que ele não gostava, ele também falava. E durante o nosso namoro a gente conversava muito. E eu lembro que o Bruno falava para mim: mas você só conversa, você nem me abraça, você nem me beija, você só quer conversar. E eu falava com ele: se eu te beijar, não vai dar certo. E eu pensava comigo: eu vou casar, se ele quiser, eu vou casar com ele. Fora isso, se eu continuar de abraço e de beijo, eu vou fazer o que não deve. Se eu fazer o que não deve, eu vou repetir o padrão da minha mãe. Isso eu não quero para mim. E foi assim, a gente conversava muito. No finalzinho, ele já sabia a hora que ele tinha que ir embora. Nem precisava falar. E aí a gente noivou. Ele pediu em noivado, eu aceitei, a gente noivou. E eu confesso que ele queria casar em novembro e eu queria casar em janeiro, porque eu queria mais 2 meses solteira, porque eu ainda tinha medo. Mas eu tinha medo, mas eu também sabia que ele era uma boa pessoa, porque eu já conversava muito com ele. Então, 1 ano e 2 meses já dava para ver a personalidade dele, até mesmo porque eu via a forma que ele tratava a mãe dele. Então, em outubro, ele recebeu, e com o salário dele ele ia pagar o nosso casamento, e ele perdeu o dinheiro na rua. E eu lembro que eu precisava fingir que eu estava triste, mas eu estava feliz. Porque ele perdeu o dinheiro, e aí eu tinha mais 2 meses para morar com a minha avó. E aí eu fiquei, todas as vezes que ele chegava, eu tinha que ficar triste, mas foi um pouco difícil. Depois eu contei para ele, mas no namoro não contei, né? Fiquei calada. Aí fiquei feliz, só que teve uma pessoa que abençoou a gente. Então ele marcou o casamento em novembro e a gente casou em novembro. Eu lembro que no dia do casamento eu não dormia à noite, porque eu ainda tinha um pouco de medo. Porém, eu sabia que eu tinha que fazer diferente, porque se eu colocasse isso no meu coração, eu ia ficar o resto da vida sendo vítima, e eu não ia construir minha família, porque quem errou foi o meu pai, foi a minha mãe, não foi eu. Então eu tinha a chance de ser feliz. Então eu me casei com o Bruno, e eu lembro que eu fiquei muito feliz. Tinha um pouquinho de insegurança, que é normal, mas eu fiquei muito feliz. E depois de um tempo de casado, a gente se casou, né? Tinha um tempinho, meu pai sumiu, infelizmente, porque na minha avó ele ia de vez em quando ele queria. Só que aí eu me casei com o Bruno e ele sumiu, porque eu mudei e ele não sabe. Na verdade, ele sabia onde que eu morava, só que ele não me deixou, né? Eu acho que ele pensou: não, agora ela casou, agora ela vai me esquecer, então eu vou deixar ela. E não foi assim. Eu lembro que eu me casei com o Bruno e depois de um tempo eu sentia falta dele. E eu voltava muito no passado, porque eu achava que se eu voltasse no passado eu ia suprir a saudade que eu sentia dele. Porém, todas essas vezes que eu voltava no passado, eu sentia uma dor que eu não precisava sentir. E eu me enganava. Eu me enganava que eu precisava voltar lá. Eu virava uma vítima de novo. E eu gostava. Eu gostava de sofrer. Eu gostava de estar no papel de vítima. E isso eu nunca contei para o Bruno. Eu sofria calada, sem ele ver. E durante um tempo foi assim. E tem uma frase que fez muito sentido para mim, eu queria ler com vocês. Lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. William Shakespeare. Então hoje eu quero deixar aqui para você
que teve um passado frustrante como o meu. Eu quero dizer para você que você não precisa sofrer mais de uma vez. Que voltar no passado não vai trazer a pessoa de volta. Que voltar no passado não vai te favorecer em nada. Muito pelo contrário. Das vezes você vai gostar de ser vítima. Algumas das vezes você vai gostar de sofrer. E isso não vai te fazer bem. E você tem que decidir aprender com o passado e não viver nele. O passado, ele serve para te ensinar. Ele serve para te deixar mais forte. Não para te colocar como uma vítima, não para te fazer refém dele. Não para você ser coitadinha ou coitadinho da pessoa que está do seu lado para o resto da vida, não. Aprenda com o passado, aprenda com os erros e deixe ele para trás. E eu queria compartilhar com vocês mais um texto que fez muito sentido para mim. Nosso passado não pode ser como aquele baú de brinquedos, que de tempos em tempos o reabrimos, jogamos os brinquedos no chão e brincamos com eles. Nosso passado precisa ser semelhante a um baú vazio. Quando o abrimos, há apenas as lembranças do brinquedo que um dia estiveram ali. Mas não temos mais como brincar com eles. Eles não são uma realidade para nós hoje. Então você precisa entender que você precisa esvaziar o seu baú. Se você estiver voltando lá atrás com muita frequência, se você estiver gostando de ser vítima, você precisa voltar lá atrás e esvaziar o seu baú. Você precisa entender que você não precisa sofrer mais. Você precisa aprender com ele. E depois desse tempo, sofrendo muito com a falta do meu pai, voltando no passado e relembrando toda a dor que eu tive, até então eu tinha um contato bom com a minha mãe. Eu ia na casa dela e eu até conversava com o namorado dela. E de tanto reviver o passado, eu lembrei de tudo que a minha mãe fez. E as qualidades que ela tinha para mim, já não tinha mais nenhuma. Eu só via defeito nela. E eu lembro que a amargura voltou para o meu coração de novo. Porque até então eu tinha me casado. E eu achei que o passado estava resolvido. Mas ele não estava resolvido. E eu levava problemas para dentro do meu casamento. Eu levava coisas que não tinham nada a ver para dentro da minha casa. O Bruno pagava por coisas que ele não participou. Eu passei por esse processo sozinha e eu pensava, ele é meu marido, ele tem que passar comigo. Não, eu tinha que resolver e eu precisava resolver. Mas para eu resolver, eu tinha que escolher. E eu não queria. Eu lembro que a minha mãe me ligava às vezes e muitas das vezes a gente discutia. E quando o telefone desligava, e eu estava tranquila em casa, eu e o Bruno, a gente estava bem, estava fazendo alguma programação legal. E quando eu desligava o telefone, acabou. Eu descontava tudo nele. E ele falava comigo, Bruna, eu não fiz nada. O que aconteceu que você está descontando tudo em mim? E aquilo lá, eu descontava tudo nele. Sobrava tudo para ele. E durante um tempo, eu achei que eu só precisaria perdoar minha mãe se eu tivesse um sentimento. Se Deus me tocasse, não, você tem que perdoar sua mãe. Enquanto eu não sentisse, eu não tinha que perdoar ela. Então, aí o pastor sempre falava aqui em cima, você tem que honrar seu pai, você tem que honrar sua mãe. E eu sempre levantava. Eu ia no banheiro, eu ia lá fora, eu ia conversar com alguém, porque eu não aceitava. Como que eu vou perdoar uma pessoa que fez tanto mal para mim? Uma pessoa que tirou toda a minha família de mim e ainda me deixou sozinha. Eu não preciso perdoar essa pessoa. E foi muito tempo. Eu sei que perdoar é difícil, mas também é libertador. E foi muito tempo que eu
fechei meu coração e que eu não queria perdoar ela. Até que uma vez eu li um livro e o pastor marcou uma resenha com a liderança para a gente fazer a resenha desse livro. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas eu lembro que nesse livro falava sobre perdão. Metanoia. É um livro muito bom. E eu lembro que nesse livro falava sobre perdoar a pessoa. E nesse livro falava que você precisa olhar o passado dessa pessoa. A partir desse momento eu parei, lembrei um pouquinho do passado da minha mãe. E aí eu me lembrei. Ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 9 anos de idade. Então ela não tinha um apoio para saber como que era para ser uma boa mãe. Hoje em dia, aqui na igreja, a gente tem várias redes de apoio. Tem o Mensageiros Love, tem a pastora que é uma ótima mãe. Então a gente tem várias pessoas para se espelhar. Na época dela, ela não tinha ninguém. Eu lembro que falava também que para a gente olhar as dores que as pessoas que magoaram a gente passaram. E a minha mãe, antes de me ter, ela teve 2 abortos. E depois que ela me teve, ela ainda teve mais 2. No total foi 4 abortos. Então, ela sofreu muito. Ela teve muita dificuldade. E como eu falei, ela não tinha uma rede de apoio. Então, não tinha como eu julgar ela. E esse livro, ele mudou minha vida. Porque eu entendi que o perdão, ele não é um sentimento. Ele é uma escolha. Então, você tem que entender que se você está esperando o sentimento de perdoar a pessoa, se você está esperando Deus te tocar para você ir lá e perdoar a pessoa, isso não vai acontecer. Você precisa escolher. Eu preferia ter a minha vida toda travada. Eu preferia colocar o meu casamento em risco do que perdoar minha mãe. Aí eu fiz tudo certo, né? No namoro. Conversei muito com o Bruno. Ele me contou do que ele gostava, eu contei para ele o que ele gostava. Dava a hora de ir embora, ele ia embora. Mas por um fio eu quase destruí meu casamento por uma falta de perdão. Porque não tinha como eu fazer ele feliz se eu estava infeliz e com o passado mal resolvido. Uma hora ele ia cansar. Uma hora eu ia pisar na bola com ele. Então, eu entendi que eu precisava perdoar minha mãe. E a partir do momento que eu perdoei ela, tudo que estava travado se destravou. Pode ser que hoje vocês perguntem: nossa, mas eu faço tudo certo e a minha vida só anda para trás. Nossa, mas eu faço tudo certo e o meu dinheiro não sobra. O que está acontecendo? Pode ser uma falta de perdão. Que, infelizmente, ela trava a sua vida. Você precisa escolher perdoar a pessoa que te machucou. Você precisa se libertar disso. Eu perdoei a minha mãe. E eu lembro que foi muito libertador. Eu não sei explicar, mas depois disso, as coisas melhoraram. E eu fui perdendo o medo. Eu lembro que antes de eu perdoar minha mãe, eu tinha perdido um filho. Eu lembro que eu engravidei 1 ano e pouquinho depois que a gente se casou. E quando eu fiz o teste, deu positivo, eu fiquei desesperada. E o Bruno super feliz. E eu falei: não, eu não quero ser mãe. Está errado. E o Bruno: calma, Bruna, não está errado. Eu falei: está errado, eu não quero ser mãe. De jeito nenhum. Como que Deus me dá um filho se eu não quero ser mãe? Eu não sei ser mãe, eu não quero ter filho. E ele ficou bem assustado, porque eu fiquei muito frustrada, fiquei estressada, fiquei triste. Foram vários sentimentos em um só. Nessa época eu ainda não tinha perdoado ela. E fiz o teste de sangue, eu realmente estava grávida. E foi na mesma semana, a gente foi para um retiro da igreja lá em Arcos. Chegou lá, todo mundo me dava parabéns. E eu: obrigada. E o Bruno: pelo amor de Deus, disfarça. Todo mundo está vendo que você está insatisfeita. Bruna, você não pode ser assim, Bruna. É um presente de Deus.
calma. E eu falei, não, eu não quero ser mãe, Bruno, eu não quero. Até que um dia, uma semana depois, a gente voltou para casa. E no sábado, eu levantei, fui no banheiro. E quando eu fui no banheiro, eu estava com sangramento. Até então, eu estava tranquila. Liguei para ele, falei com ele que eu estava com sangramento. Liguei para o meu pai me buscou e a gente foi no hospital. Aí a gente marcou uma ultrassom. E quando a gente marcou essa ultrassom, o médico começou a fazer o ultrassom e não falava nada. Até então eu estava tranquila e meu pai estava muito preocupado. Eu falei, pai, calma, que isso? Mas o meu pai já sabia que eu tinha perdido, porém eu não sabia. E eu estava começando a gostar da ideia, mas era começando mesmo. Tinha muito pouco amor ainda. E eu lembro que quando o médico virou para mim, e falou, não tem batimento, você teve um aborto. Eu lembro que naquele momento eu me arrependi de tudo que eu falei. Porque eu não entendia a seriedade das coisas que eu falava. E muitas das vezes eu falava muita coisa sem pensar. E eu saí, aí eu tinha que fazer uma curetagem. Saí, marquei a curetagem. Fiquei muito abalada. E eu entendi que eu não podia ter tido eu não podia ter reagido da forma que eu reagi. Então, eu perdi meu filho. Eu sofri muito. E eu aprendi muito com os erros. E depois disso, me serviu também como um pouco de aprendizado. Porque eu pensei, gente, a minha mãe errou comigo. E eu descobri minha gravidez com 2 meses e eu já estava rejeitando meu filho. Então, eu sofri muito. Eu aprendi muito com esse erro. E depois disso, a gente tentou mais uma vez. Na verdade, veio, né? E eu descobri mais uma vez que eu estava grávida. Dessa vez eu fiz diferente. Fiz uma surpresa para o Bruno. Gostei de ser mãe. Dessa vez eu queria, porque eu tinha perdido da primeira vez. Porém, quando eu fui no médico, mais uma vez eles falaram para mim, não tem batimentos. Mais uma vez. Eu tinha perdido um filho. Mais uma vez eu fui fazer uma curetagem. Mais uma vez eu fui tirar um filho sem vida de dentro de mim. Mais uma vez eu tive que ficar 40 dias de repouso para nada. Porque eu não tinha um filho, eu tinha perdido. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada, sofri muito com isso. Mas fechei meu coração mais uma vez. Falei, agora eu não quero ser mãe mesmo. Depois de perder 2, eu não entendo o porquê. E depois de um tempo eu descobri minha 3ª gravidez. E quando eu descobri, eu fiquei sem chão. Eu chorava muito e falava, por que Deus está fazendo isso comigo de novo? Por que eu estou grávida de novo? Mais 40 dias deitada, mais 40 dias sem poder trabalhar. E o Bruno estava muito nervoso, mas ele sempre me passou muita força. Ele falou para mim, Bruna, calma, você precisa ter esperança. Eu falei, não, eu não tenho esperança. Eu sei que a gente vai perder. E mesmo eu não acreditando, o Bruno acreditava. O Bruno orava por ele. E a gente foi no médico, não tinha batimentos, tinha que voltar depois. E isso foi 15 dias. E 15 dias eu remoendo isso dentro de mim. Nossa, mais 15 dias. Mais 15 dias eu preciso ficar esperando. Mais 15 dias para eu ouvir que não tem batimentos. E eu pedia para Deus para não tirar de mim. Mas eu me consolava ao mesmo tempo falando, Bruna, não tem filho aí. Então fica calma.
Porque uma das coisas que eu aprendi era que eu não podia ser vítima, eu não podia sofrer, porque eu já tinha sofrido muito. E por um tempinho da minha vida eu tinha gostado de ser vítima. Então depois disso eu falava para mim, você precisa ser forte, porque não tem nada aí. E a gente foi no médico. E eu me segurei, porque eu falei, dessa vez eu não vou chorar. Dessa vez eu vou ficar tranquila. E quando o médico fez o ultrassom, ele falou, esse é o batimento do seu filho. O Bruno... O Bruno ficou muito feliz. Eu fiquei parada, porque não era o que eu esperava. Fiquei muito feliz, mas eu já tinha me segurado para não chorar. Então, eu não chorei, eu fiquei tranquila. E eu pensei, será que ele está vendo isso certo? Porque eu já tinha me frustrado tanto, eu já tinha me machucado tanto, que eu não acreditava que isso poderia acontecer. E... sim, eu estava grávida. Por um tempo, durante a minha gestação, eu fiquei muito insegura, mas Deus, Ele cuidou de tudo. Não deixou faltar nada. Para quem conhece o Murilo aqui, hoje em dia vê que ele é cheio de vida, corre, faz muita bagunça. E eu escuto de muita gente, nossa, mas você deixa ele solto, às vezes ele cai, você fala para ele levantar, você deixa ele muito solto, porque cada mãe cria o filho de um jeito, e tem as mães super protetoras e tem as outras mães mais tranquilas, e eu sou esse tipo de mãe. Então, mas por quê? É uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Eu deixo ele assim porque eu sei que aonde eu não puder ir, Deus vai cuidar dele para mim. Então eu entendi que eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso entender que o meu filho, ele não vai ficar debaixo das minhas asas para sempre. E que eu já sofri muito com as percas que eu tive por não confiar em Deus. E eu entendi que eu preciso confiar nele. Então, por isso que eu deixei ele assim solto, para ele poder aprender que um dia eu não vou estar do lado dele, mas que Deus vai cuidar dele sempre para mim, porque foi isso que eu aprendi durante a minha gestação com ele. E a gente precisa ter equilíbrio. Eu queria compartilhar com vocês outro textinho. Nosso passado não pode mais ser mudado. No entanto, nosso futuro é completamente moldável. Isso só pode acontecer ao nosso presente. E que equilibrar é sobre hoje. Precisamos escolher novos caminhos para viver uma nova maneira. E você precisa entender que no passado você não tinha controle nele, mas o futuro ele está na sua mão. E você tem o controle nele hoje. Então não tem como você ficar vivendo como vítima hoje, porque não tem como você ficar culpando o seu pai, a sua mãe, a sua tia, a pessoa que te machucou há 10, 20 anos atrás. Hoje você tem o poder de fazer diferente. Hoje você pode pegar os aprendizados de lá atrás, trazer para a sua vida para não fazer igual. Eu lembro que eu e o Bruno, a gente mudou para a nossa casa própria depois de 1 ano e meio de casado. E quando a gente mudou para a casa própria, a gente tinha construído e ela era muito pequenininha, tinha só 3 cômodos. Só que eu estava muito feliz, porque ela era nova. Meus móveis, todos novos. Então eu estava muito feliz. Até que a gente mudou. Os meus cachorros estavam na casa da minha mãe, por enquanto. Porque durante um tempo a gente teve que ficar na casa da nossa sogra até construir. Então a gente entregou a casa de aluguel. Fui morar com a minha sogra e os meus cachorros ficaram na minha mãe. E quando a gente foi embora para cá, se mudou, eu queria levar meus cachorros, né? Porque, para quem sabe aqui, eu amo cachorro. E aí o Bruno falou assim, Bruno, a gente precisa conversar. Eu falei, pode falar. Aqui não cabe os cachorros. Eu lembro que quando ele falou isso,
meu mundo desabou. Eu falei, como assim que meus cachorros não podem ficar aqui? Eu não estou entendendo. Aí ele pegou e falou comigo, olha, na outra casa tinha espaço. Nessa aqui não cabe. Eu vou deixar você ficar aqui. Eu vou deixar ficar aqui um. Porque é o que cabe. E realmente, gente, a garagem cabia só uma moto. Porém, eu não queria abrir mão dos cachorros. Porque eu falei com ele, não tem como. Eu não vou dar para qualquer pessoa. Ele falou assim, não, eu já conversei, sua mãe vai cuidar. E a minha mãe cuida muito bem. E eu falei, não tem essa possibilidade. Eles vão morar aqui, junto com a gente. E ele falou para mim, Bruna, você tem que escolher entre mim ou os seus cachorros. E eu falei, eu escolho meus cachorros, porque você sabe se virar. Eu falei, eu escolho meus bichos, porque você sabe se virar, e eles não sabem. E ele falou, não, mas eu não quero essa resposta agora, eu quero essa resposta depois. Não tem como você tomar uma atitude agora. Você precisa pensar. Eu falei, gente, esse menino tá doido. E aí ele saiu. Eu lembro que eu chorei a madrugada inteira, mas eu falei, eu vou escolher meus cachorros, porque ele não vai embora e vai esquecer, e eu vou ficar com eles. Eu vou ficar com os dois, com todos. E tudo bem até aí. E ele ficou... Aí a gente ficou um tempo sem conversar, ele ficou no canto dele, eu fiquei no meu. E um tempinho antes de eu dar a resposta para ele, que eu já tinha dado, que eu não ia voltar atrás, eu já tinha certeza da minha resposta, e eu estava certa, para mim eu estava super certa. O Espírito Santo, ele me levou lá atrás. E uma das cenas que a minha mãe e o meu pai brigavam por causa de cachorro, porque a minha mãe levava cachorro para casa sem consultar ele. E lá em casa já estava cheio de cachorro, e ele falou com ela, Keilane, você precisa escolher entre mim ou entre seus cachorros. E a minha mãe, sem pensar duas vezes, falou com ele, falou assim, eu escolho meus cachorros. O que ele fez? Ficou bravo por uns dias, mas deixou. Continuou lá em casa. E os cachorros ficaram lá, porque a minha mãe escolheu os cachorros. Depois ela foi lá, adulou ele esqueceu, ficou tudo bem. Porém, o Espírito Santo falou comigo, você não quer fazer diferente? Como que você vai repetir o padrão da sua mãe? Você vai abrir uma brecha, que hoje pode ser que ele não vá embora, mas daqui 10 anos ele pode ir. Você pode abrir uma brecha que talvez hoje ele não vá embora, mas amanhã você pode fazer igual sua mãe fez. Porque se você abrir uma brecha, você vai abrir várias. E se você escolher um cachorro uma vez, você vai escolher um cachorro pro resto da sua vida, até ele cansar e te deixar morando com os cachorros. E aí eu lembro que ele chegou e eu falei com ele, Bruno, eu te escolho. E não foi fácil. Eu escolhi ele, mas eu chorei uma semana. E durante uma semana eu não conseguia tratar ele muito bem. Eu tratava ele bem, mas na medida do possível, porque doía muito em mim. Mas eu fiz a escolha certa. Eu tô aqui para te falar que muitas das vezes as coisas que seus pais fizeram lá atrás, elas vão bater na sua porta. E isso é pro resto da sua vida, porque você foi criado com eles. E algumas atitudes que eles tiveram, vocês também vão querer ter. Mas vocês precisam ter um equilíbrio. Vocês precisam entender que algumas atitudes vão desgastar o casamento ou até mesmo a vida de vocês. Então, traga os ensinamentos do passado para que vocês não errem como as pessoas que magoaram você, para que você não erre com as pessoas, assim como as pessoas que magoaram você erraram com você. Então, traga isso. Tenha sempre um equilíbrio. Pense antes de fazer. Porque se o Bruno não tivesse me dado um tempo para pensar, eu tinha feito tudo errado. E pode ser que eu tivesse destruído meu casamento por uma escolha. Por quê? Porque eu amo cachorro. Todo mundo aqui sabe que eu amo bicho. Só que eles estavam muito bem cuidados. Eles estavam na minha mãe. Ele não ia pedir para eu soltar um cachorro, até porque ele não é disso. O Bruno também gosta. Só que ele procurou uma forma para que ele não sofresse tanto e nem eu sofresse tanto.
Só que eu queria tudo do meu jeito. Por quê? Porque lá em casa quem mandava era minha mãe. E eu queria mandar na minha casa também. Estava errado. Porque Ele é o provedor. E que você venha entender, você não aceite repetir padrão. Que você venha fazer diferente da sua família. Que você venha sair do papel de vítima e venha viver o novo que Deus tem para sua vida. Mas para isso você tem que querer e entender que o perdão, ele é uma escolha. Escolha perdoar a pessoa que te machucou. Escolha perdoar a pessoa que te machucou, que você vai ver a sua vida ir para frente. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. Vocês aqui em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E a menina do começo da história, que sou eu, durante todo o processo de perder as pessoas que eu mais amava, eu perguntava para Deus se um dia eu seria feliz. E pode ser que você também se pergunte isso. E pode ser que você pergunte isso para Deus algumas vezes. E olhando para mim aqui em cima, eu acho que alguns já têm a resposta. Hoje eu sou mais que feliz, eu sou muito realizada. Eu sou casada, eu sou mãe de um milagre. Depois de ouvir da boca de vários médicos renomados que eu não seria mãe, Deus me deu o Murilo como milagre. Eu pertenço à melhor igreja da região. Eu trabalho com o que eu mais amo. Eu tenho Deus. E eu escolhi sair do papel de vítima para viver o que Deus tinha para minha vida. Os músicos vão cantar um louvor e logo depois eu queria orar por vocês. Você pode levantar suas mãos, erga suas mãos aos céus, diga isso, diga: o Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu sei, eu era órfão, hoje sou filho. Erga suas mãos aos céus, diga pra Ele: Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Erga suas mãos aos céus, diga bem alto: não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora eu não sou mais órfão,
O Pai me adotou. Ele me achou. Eu não sou mais órfão, não, não, não. Eu não sou. Ele me encontrou. Ele me deu uma família. O Pai me adotou. O seu